é a unidade básica da composição de uma sociedade. Começa-se com uma família. A sociedade é composta de núcleos. E o primeiro núcleo para se compor uma sociedade é o núcleo familiar. E tanto é que na criação, nós somos criacionistas, acreditamos que foi Deus que criou todas as coisas. No criacionismo, a gente vê que depois que Deus fez a casa, depois que Deus fez todas as condições do habitat, né, ele criou, então, a família. Ele criou um homem e uma mulher. Este homem e uma mulher tiveram filhos. Então, esse é o núcleo básico para compor a sociedade. Foi a partir daí que a humanidade também começou a ser composta. Então, é muito importante, é muito bacana, e aqui a gente agradece o seu interesse em continuar se informando mais sobre como, né, cuidar desse núcleo, como melhorar esse núcleo familiar. A gente já falou um pouquinho na outra aula, vamos falar em aulas seguintes também sobre essa questão dos relacionamentos, o casamento, os porquês do casamento, mas hoje especificamente, não é o mês dos pais é em agosto, mas a gente quer já começar, né, a nossa largada aqui, nesse mês de abril, finalzinho do mês de abril, e falar um pouquinho sobre ser pai, pai de menina, pai de menino. E aqui, por favor, mamães, vocês têm que ficar na sala, porque tem tudo a ver com vocês também. E os tipos de pais. Existem pelo menos 4 tipos de pais. E a gente vai terminar falando desses tipos de pais. Mas eu quero, junto com os pais que estão aqui com a gente, se não tiver, se na tua casa aí é você, mamãe, que está assistindo, por favor, ouça também, porque vale. Vale também para você que, de repente, é pai, né? Cria o seu filho sozinha, então você tem que ser pai também, fazer a vez do pai. Eu sou um filho órfão, né? Eu não tenho pai, aliás, meu pai faleceu, e eu sinto muita falta do meu pai. Eu sou filho único, menino, eu tenho 3 irmãs, e depois que meu pai faleceu, eu fui criado por um tio que tinha 4 meninos e 2 meninas, e então eu sei o que um pai faz falta. E olha que o meu pai não foi lá um grande exemplo, né? Meu pai, em termos, estou falando do ponto de vista humano, de cuidados, né? Meu pai era alcoólatra, a gente sofreu muito por conta da instabilidade dele, do vício dele, mas me faz falta. Eu sou muito grato ao meu pai, por uma razão básica, a existência, né? Não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. Então, eu quero conversar com você, pai, né? Como é ser pai de menino e de menina? Será que tem diferença? Bom, aqui em casa eu sou pai de menina e de menino. As meninas ganham aqui. Eu tenho 2 meninas e um menino. Se você perguntar de cara para mim, pastor, o que é melhor, ser pai de menina ou de menino? Não tem esse negócio que é melhor. Tem diferenças. E diferenças, por favor, entendam. Ser diferente não significa ser mais ou menos. Ser diferente não significa ser pior e melhor. É só diferente. Por exemplo, porque são diferentes, tem coisas que são mais e coisas que são menos. Carinho, por exemplo. A menina é mais carinhosa, a mulher é mais carinhosa. Então, as meninas, né, com o pai são mais carinhosas, já o menino não. Então, são diferenças, mas não é melhor ou pior. Mas vamos lá. Eu vou entrar aqui no compartilhamento de tela. Espero que vocês estejam vendo. O pastor tem que deixar aí tudo ligado, porque tem videozinho aí para passar também para vocês, tá ok? Estão vendo a tela? Todo mundo está vendo? Beleza, então qualquer problema me diga aí, pastor. Deixa eu só minimizar aqui. Ok. Então, o desafio de ser pai de menina ou de menino. Pronto. Agora é o microfone. Você fica comigo. O que Pastor, nós não estamos ouvindo o som. Pode repetir, por favor? Pastor, quando o senhor compartilhar, o senhor tem que ativar o som aí. Perdão. Eu estou ouvindo aqui, deixa eu ver. É que eu tenho que compartilhar o som também, tá certo. Oi, boa tarde. Tudo bem? Eu sou a Gilza, mãe da Graziela Vitória, aluna da professora Vilma, do 4A.
Bom? Ô, Da tia. mamãe. Pega essa, desculpa. Deixa eu só fechar aqui, pastor, para eu poder... Perdão aí, viu? Eu tenho que compartilhar o áudio também, né? Compartilhar o som. Senão, não tem jeito. Senão, não funciona. Um segundinho só. Vamos ver se vai dar certo agora. Estão vendo a tela? Sim. E o áudio? O áudio não. Quando você clicar O em cima áudio do não, vídeo, pastor. pastor, embaixo tem ativar áudio. Aí você clica em cima do ativar áudio. Antes de compartilhar o Na hora vídeo. de, Espera aí que eu na hora fiz de isso. compartilhar a tela, Então, a hora que eu embaixo, compartilho... Então, compartilhar som, né? Isso. Eu coloquei aqui. compartilhar som do seu PC. Fica à esquerda embaixo. Então, eu liguei. Vamos ver se vai dar certo agora. Espera aí. Na hora que você clica compartilhar a tela, antes de compartilhar. Espera aí que a culpa é minha, tá? Fica tranquilo. Agora sumiu vocês aqui. Espera aí que sumiu aqui o meu... Sumiu vocês aqui, pastor. Espera aí. Está a tela do slide. Aí acho que precisa compartilhar essa para compartilhar do vídeo. Vou tirar aqui. Vou tirar. Ó, tá compartilhar o som. Compartilhar. Vamos ver agora se eu consigo abrir, né? A minha janela aqui, é que deu... Deixa eu ver aqui. O vídeo já está na tela. É que eu não estou conseguindo só abrir aqui vocês. O lado esquerdo. Eu já compartilhei o som, não estou conseguindo abrir agora aqui. Abriu para vocês o som? Não, né? Eu não vou mentir. Eu nasci pra ser pai. Agora Não. sim. As crianças adoram as minhas brincadeiras. Eles morrem de rir. Meus truques de mágica. E o meu café da manhã especial, então. Eles limpam o prato. E comigo não tem essa de ser tio, não. Tio. Os amigos dos meus filhos me veem como amigos. Eu sei respeitar o espaço deles. A gente fala a mesma língua, sabe? Lacrei, hein, moleque? Claro que às vezes eu preciso falar sério, mas... Aí entra o meu lado sensível e tudo bem. Não é nada fácil. Mas fazer o quê? Eu nasci pra isso. Às vezes, ser pai parece ser a coisa mais difícil do mundo. Mas olha cada tentativa. Dia dos Pais merece presente. Presente é o Boticário. Bom, conseguiram aí ouvir o vídeo? Sim. Tá. Bom, eu gosto desse comercial porque ele sintetiza tudo, né? Valeu a tentativa. E outra coisa que eu gosto desse comercial é passar ele antes do Dia dos Pais para lembrar os filhos, né? Que está chegando daqui a pouco o nosso dia, tá? E a gente gosta de presente. Mas, queridos e queridas, não basta ser pai. A gente precisa entender alguns aspectos do ser filho, né?
Muitas vezes nossos filhos são, em certos casos, mais negligenciados. Por quê? Porque a gente passa pouco tempo com ele. Então, talvez uma das dicas aqui para a gente entender, aliás, isso vale para a vida num todo, né? Para você entender o seu trabalho, você precisa passar mais tempo no seu trabalho, né? Para você entender de alguma coisa, você precisa passar mais tempo com essa coisa. Para você entender as pessoas, passar mais tempo com elas. Então, vale também para os nossos filhos, com certeza, passar tempo com eles, porque a gente tem essa dificuldade, né? Será que a gente entende o choro dos nossos filhos? Será que se a gente estiver sozinho em casa, a mamãe não tiver e ele começar a chorar, como é que a gente resolve? Presta atenção nesse outro comercial. Não tem jeito, né, queridos pais? Não tem jeito. Eu confesso para vocês que eu já passei por essa situação, né? E aí o meu conselho para... Aliás, esse vídeo é um oferecimento exclusivo, a gente oferta ele para o pastor Jonathan, viu, Jonathan? É você daqui a pouco, viu? E para todos que têm filhinhos pequenos, mas um dos conselhos que eu dou, querido pai, é compre um berço reforçado, compre um berço grande que você possa caber lá dentro, porque não basta ser pai, né? Você tem que participar, né? Alguns estudos dizem que
a companhia do pai, principalmente na hora das refeições, para o caso nos filhos, né? Você que tem menino, vai estimular grandemente esse menino a ter um bom comportamento na escola. O mesmo estudo fala da questão das meninas. Se as meninas tiverem a companhia de seu pai, será estimulada a buscar boas companhias na sua vida futura. A menina vê no pai a referência de homem, e ela sempre busca, né? O marido que eu vou ter, o namorado que eu vou ter, então, se fosse como o meu pai. E isso ajuda muito. A mesma pesquisa diz que a presença desse pai causa um impacto favorável no desenvolvimento e nas habilidades de resolver problemas nos seus filhos, principalmente você que tem filho pequeno, na idade entre 5 e 6 anos, que começa a alfabetização. Então, a presença do pai nesses momentos de estudo é muito, muito interessante e favorece, com certeza, o desenvolvimento desta criança, deste menino e desta menina. Olha esse outro comercial. Conforme você vai crescendo, vai amadurecendo, você vai entendendo essa visão de super-herói do pai, né? Nunca tinha visto ele chorar, por exemplo, né? Por trás do óculos eu vi ele chorando. Aquele dia eu falei, putz, ele não é um cara blindado, né? Ele é um ser humano, né? Eu acho que todo pai, né? Quer ter um filho menino pra levar no jogo, pra assistir junto. E meu pai não teve, sou filha única. E ele aproveita comigo exatamente como ele aproveitaria tendo um filho homem. Antigamente eu olhava para cima e abraçava ele e ficava admirando. E hoje em dia é o mesmo abraço, só que ele é diferente, ele é de lado. Meu pai é meu super-herói. Meu pai não é meu herói, é meu super-herói. E hoje é uma honra poder assistir do seu lado mais um jogo. E eu acho que esse vai ser mais que especial, né? Pai, hoje eu tô aqui pra te surpreender, mais do que nunca. Por todos os bailes da vida eu quero dançar com você. E eu vim aqui no telão, todo mundo aqui olhando, pra dizer que você é meu herói, que eu te amo. Você é o cara, pai. E eu decidi fazer essa surpresa pro senhor. Dizer aqui na frente de todo mundo o quanto eu te amo e o quanto o senhor é importante pra mim. Queria te agradecer por participar da minha vida e por estar naquele momento mais importante, que foi quando o meu filho nasceu. Era você que estava lá segurando minha mão. Eu queria que você soubesse que eu te amo demais e que você, para sempre, vai ser meu grande herói. Esse comercial, amigos, ele nos ensina algumas verdades. A primeira verdade, querido pai, é que você não... Pode ser que os seus esforços, pode ser que tudo que você faça agora, você não consiga ver traduzido em resposta dos seus filhos. E a segunda verdade é que os filhos mesmos, eles não conseguem devolver o que a gente faz por eles ao longo de boa parte da vida. Mas um dia, quando eles se tornarem adultos, quando se tornarem pais, alguns filhos vão entender a importância de um pai quando eles se tornarem pais. E aí você vai ter o fruto do seu trabalho. A gente não semeia, a gente não planta com aquela perspectiva de que vai crescer no tempo em que eu vou poder desfrutar. Não, a gente só precisa semear, a gente precisa semear. O mesmo estudo diz que quando um pai brinca com as crianças de 15 a 30 meses de idade, elas desenvolvem um bom nível cognitivo, desenvolvimento da linguagem e dignidade. Então, tenha tempo, se você conseguir, para brincar com seu filho, principalmente quando ele é bebezinho, quando ele é pequeno. Da maneira mais simples, talvez, da maneira da mais simples, da mais complexa, mas esse tempinho, com certeza, vai ficar lá no HD dele, na memória dele para sempre.
across the pool for the first time. Don't you have to flap your arms? Pretty talented there. We made it. Honey. You mobbing over her. Let's go. Let's mob. Let's crawl. Bom, queridos, eu espero que depois dessa pequena aula, se o seu esposo não aprendeu lá, né, que ele possa continuar aprendendo, você que tem criança pequena. Mas esse mesmo estudo ainda continua falando, né, que a quantidade de filhos que se graduaram na universidade e tal, entre 48 e 64, descobriu que a falta de relação estreita com o pai prejudicou, né, a vida desses filhos. Hipertensão, enfermidades, tumores e outras coisas mais faziam parte desse estudo que os Estados Unidos fez durante muitos anos, décadas, apurando de que a presença do pai foi fundamental para o desenvolvimento destas doenças, desses problemas nos filhos. Os meninos que crescem em lares onde falta a figura do pai têm mais probabilidades de não terminar o ensino médio, viver em pobreza, ter filhos sem se casar, divorciar-se, cometer crimes e usar drogas. Que os filhos que provêm de lar onde falta a figura do pai terão baixo rendimento escolar, deficiência no desenvolvimento intelectual, problema no desenvolvimento psicossexual. Realmente estudos que fazem a gente pensar. Está vendo, pai? Como realmente a sua participação na educação do filho não é só ser o genitor, não é só ser o provedor, não é só cuidar do teto, trazer dinheiro, comprar as coisas, alimentar. É muito importante, muito mais do que isso. Tem um livro muito bacana chamado O Lar Adventista, ou em outras traduções é O Lar Cristão. Foi escrito por uma escritora da Igreja Adventista, mas ela não fala para a igreja, ela fala de uma maneira geral, né, para todo mundo. Ela diz assim, que ao retornar do seu trabalho para casa, o pai deve considerar como indispensável dedicar e passar algum tempo com os seus filhos. Ela continua dizendo que o pai não deve deixar-se absorver tanto pelos seus negócios ou estudo dos livros que não possa tomar tempo para estudar a natureza de seus filhos. Ajudar a idealizar maneiras para mantê-los ocupados em trabalhos úteis que concordem com suas aptidões. Pais, dedicai tempo, quanto seja possível, a estar com seus filhos. Procurai familiarizar-vos com suas diversas habilidades, a fim de saber educá-los em harmonia com a palavra de Deus. O mundo não precisa tanto de grandes personagens, como de homens bons que sejam uma bênção à própria família. Então, ser pai é um exercício divino, é um ministério. E eu quero, nessa tarde, a gente não tem tanto tempo, mas quero nessa tarde, então, fazer um desafio para você e dizer para você aqui que existem 4 tipos de pais. E nós vamos aprender, né, ou descobrir que tipo de pai você é, que tipo de pai nós podemos ser, que tipo de pai os nossos filhos precisam que a gente seja, tá bom? Eu quero compartilhar aqui a outra tela, deixa eu só fechar aqui. Rô, você que está aí anfitriano, Rô. Tem que ir lá em descompartilhar tela, isso, ou então no share. Aí vai
abre lá, primeiro clica em cima da tela que o senhor quer e depois Exato, dá no exato. share. Um segundinho só. Conseguindo ver? Sim, sim. Então, me permitam, querida família, né, discorrermos aqui os tipos de pais. Existe um tipo de pai que nós chamamos de pais dominadores. Quanto ao relacionamento, esses pais dominadores tendem a produzir as qualidades mais negativas nos filhos. Geralmente, esses pais têm altos padrões e expectativas. Eu conheço filhos que se tornaram médicos não porque queriam ser médicos, mas porque o seu pai disse, né, sua família disse, você tem que ser médico como seu pai. E ele então foi, né, sua cabeça, sua vida foi trabalhada, e hoje ele é um médico porque o pai quis que ele fosse, né? E, claro, ele está lá exercendo a profissão dele, mas não é assim o que ele gosta, não é o que ele quer. E, geralmente, o pai dominador, ele produz essas coisas nos filhos, que o filho acaba se direcionando, sendo direcionado por algo que ele não desenvolveu interiormente, né, internamente para ser. Geralmente, esses pais não são calorosos, não dão atenção e dão poucas explicações sobre suas regras rígidas. Pais dominadores, você vai identificar. É aqueles que dizem, né, faça o que eu mando. Eu estou mandando, eu sou seu pai. Geralmente são inflexíveis, são muito exigentes. Por exemplo, né, usam palavras assim, regras são regras, você está atrasado, você vai para a cama sem jantar. Castigam quando o filho não cumpre determinada regra. Não vou tolerar mais que você me retruque, peça desculpas, usando sempre um tom de voz, né, acima do tom que eu chamo da concórdia, causando mais discórdia. Pais dominadores tendem a bater no rosto do filho, na boca do filho. E, como eu disse antes, faça o que eu mando. Os pais dominadores causam essas reações, geralmente, nos filhos. Geralmente, os filhos de pais dominadores são aqueles que têm baixo respeito próprio. E, quando crescem, eles têm dificuldade de aceitar regras ou autoridades. Se você conhece uma criança assim, vocês que trabalham na escola, às vezes um aluno assim, com certeza ele teve ali uma educação de um pai dominador. Ele tem resistência, geralmente são crianças mais silentes, né? Falam pouco e muito, muito rebeldes. São frutos de pais dominadores. E eles têm a tendência de rejeitar as ideias dos pais, mesmo que o pai seja um dominador, que teve pontos negativos, mas quando o pai está dizendo algo certo, algo bom, eles tendem a rejeitar. Mesmo sendo algo que seja certo, eles tendem a rejeitar por conta, né, do pai ter sido um dominador. Esses filhos geralmente têm a possibilidade de serem atraídos por outros rebeldes. Filhos rebeldes gostam de amigos rebeldes. E, geralmente, esses filhos são mais propensos às drogas. Na escola, são irrequietos, são aqueles que praticam atos de bullying, resistem às autoridades. Mas tem um segundo tipo de pai, são os pais negligentes. Estes são aqueles que não têm controle sobre os filhos, são descuidados, imaturos, se isolam dos filhos e das suas responsabilidades como pai, deixam tudo para babá ou para quem cuida, pressionam a escola para que cuidem. Pais negligentes têm a tendência de cobrar da escola cuidados com seus filhos, que a escola não tem responsabilidade. Aliás, a escola, ela não educa. A escola não educa. Quem educa são os pais. O que a escola faz, então? A escola informa, a escola ajuda na formação, a escola ajuda na intelectualização das crianças e dos filhos, mas educação, dificilmente a escola consegue superar
A casa, os pais. Então, pais negligentes tendem a ter filhos muito mal educados. Você vê aquela criança pirrenta, né, na fila do supermercado, ou dentro do supermercado, você vê aquela criança que respondona, né, e os pais, ai, coitadinho. Geralmente são pais que usam essa expressão, né, coitado do meu filho. E uma outra coisa de pais negligentes é que eles não permitem que os filhos se expressem. Então, eles não prestam atenção, como é que o filho vai conseguir se expressar? Geralmente delegam, terceirizam a educação, a formação educacional, muitas vezes psicológica, claro, deste filho. Negligenciam. Acham que basta ser pai, ou ser pai, basta cuidar materialmente desse filho. Quando, na verdade, a gente aprendeu lá desde o começo, a nossa fala hoje, que não é assim. Não ouvem, não dão atenção, estão sempre negligenciando ser pai. E aí o estudo diz o seguinte, que existem possíveis razões para pais negligentes. Uma delas é a alta taxa de divórcio. Por exemplo, no Brasil, de cada 10 casamentos, 7 terminam em divórcio entre 2 e 5 anos. É muito alta a taxa de divórcio. E por conta do divórcio, geralmente essas crianças são crianças pequenas, elas acabam não sendo cuidadas, porque este pai e esta mãe acabou, né, tomando todo o seu tempo, né, no seu relacionamento, tentando consertar o relacionamento, tentando um outro relacionamento e negligencia esses filhos. Esses filhos geralmente vão ser cuidados por parentes, por avós, né, por tios, por outras pessoas. O estudo diz também que uma das outras razões, ou outra razão para pais negligentes, é o crescimento do mercado de trabalho para as mulheres. Olha que interessante, as mulheres até a década de 50, início da década de 60, elas cuidavam, né, 100% da casa, da educação dos filhos, da formação do lar. E essas mulheres vieram para o mercado do trabalho. E nos últimos anos isso cresceu demais. Inclusive há uma disputa, né? Inclusive há assim, um pensamento muito forte de que a mulher tem que ser igual ao homem, que ela tem que ir para o mercado, que ela tem que ter os mesmos trabalhos, os mesmos isso e aquilo. Só que uma coisa não vai mudar. Quem vai gerar sempre é a mulher. A geração de uma criança é a mãe, é a mulher. Então, com esse crescimento do mercado de trabalho, ou seja, as mulheres saíram de casa, essa negligência, né, esse tipo de pai realmente aumentou muito na nossa sociedade. O excesso de TV, e nos nossos dias também, né, o excesso de internet, são algumas das causas para que a formação de pais negligentes tenha aumentado. E outra, vida urbana. 80% da sociedade, algumas décadas atrás, era rural, 20% moravam em grandes centros na cidade. Hoje é o inverso. Hoje, até menos de 20% moram em zona rural, portanto, ali a presença da família todos os dias com essas crianças é só 20%, e 80% hoje é urbano. E quem vive na cidade, mesmo você que mora aí em Cotia, né, sabe do estresse que é, do tempo que você não tem. Isso faz com que realmente esse índice de pais negligentes aumente. Mas tem um terceiro tipo de pai, é o permissivo. O pai permissivo é aquele que dá calor e afeto, né? Tá sempre cuidando ali, meu filhinho, mas são fracos na disciplina e da ordem. Tem medo de prejudicar os filhos. Eu conheço um casal que diz assim, não, pastor, eu vou... deixa o meu filho escolher, ele escolhe o que ele quiser. Os pais permissivos são aqueles que pegam as crianças pequenas, e por favor não me entendam mal, e vão lá para a Avenida Paulista, né, para a parada gay, e dizem assim, né, não, eu estou trazendo meu filho aqui para ele aprender desde cedo. Mas aprender o quê? Isso é permissividade. Tem que deixar. A criança tem que viver o mundo da criança no contexto do lar que você formou. Deixa a criança ser criança, e criança precisa de regra. Se por um lado ele é dadivoso, compreensivo e confortador, e os pais permissivos são geralmente os bonzinhos, por outro lado eles acabam sempre cedendo, né?
no estabelecimento de uma ordem. A ordem foi dada, mas aí a criança não quer e você aceita. Esse tipo de pai ou tipos de pais criam crianças com pouco respeito próprio. Essas crianças não vão aprender a dominar as suas vontades. A Bíblia tem um texto muito interessante. Ela diz assim: ensina a criança o caminho em que ela deva andar. Tudo bem, se você levou lá na parada, é esse caminho que você quer que ela ande, está tudo certinho. Você tem que levar mesmo. Mas se não é esse caminho que você quer que ela ande, não é para lá que você tem que levar. Se não é o vício que você quer que seu filho adquira, então não é você tendo o vício que você vai, né, ajudar. Não, ele vai aprender. Ele sabe decidir, não sabe. Queridos e queridas, a gente cresce, vira adulto, principalmente nós brasileiros, e até hoje a gente não sabe decidir, a gente não sabe votar, a gente não sabe escolher. Como é que você pode dizer que não, deixa? Não, você tem que dizer, filho, estas são as regras, esta é a tua casa, este é o teu pai, essa é a tua mãe, enquanto você não estiver aqui, enquanto você estiver sob nossos cuidados, essas são as regras. Você tem que seguir, você não pode permitir tudo. Ah, mas eu não quero que ele sofra. Olha um problema do pai permissivo. Não, mas eu fui criado assim, porque o meu pai e minha mãe criou assim, então eu não quero que o meu filho sofra. Uma pergunta, você sofreu? Você sofreu porque você trabalhou? Você sofreu porque o teu pai, ele te dizia que não podia fazer as coisas? Não, olha como você cresceu. Você é um cidadão de bem porque tinha regras. E aí você coloca aquilo como se fosse um sofrimento. É óbvio que você não vai usar, né? O teu pai, a tua mãe, o meu pai, a minha mãe, tinha o jeito deles, mas era ignorância, eles não sabiam o que você sabe. Eles não tinham as condições que você tem. Então, cuidado com a permissividade. Eu recomendo que você leia uma autora, ela não é, eu não sei nem a religião dela, mas chama-se Lia Luft. Ela é uma das vozes roucas na multidão que grita coisas contrárias deste mundo. Ela é assim um oásis no deserto da falta de informação deste mundo, e ela fala que a sociedade de hoje é uma sociedade perdida porque os pais são permissivos, porque os pais negligenciam, porque eles têm medo, olha só, medo de enfrentar os filhos. Como é que pode? Você tem medo de enfrentar o filho? O filho que tem que temer a você. Mas tem um terceiro tipo de pai, né? São os pais amorosos. Quarto tipo, pais amorosos e firmes. Esses pais, eles têm regras, têm limites claramente definidos para a vida, dedicam tempo ensinando os filhos para compreender limites e respeito, dão apoio expressando afeto, são flexíveis, estão dispostos a ouvir todos os fatos, né? Aconteceu um problema na escola, eu tenho uma máxima para você. A tua avó, a tua mãe ensinou que toda história tem dois lados. Minha máxima é a seguinte: esqueça o que ela falou. Toda história tem 4 lados. Aconteceu um problema com seu filho, muito cuidado com o lado que você vai tomar. Não, mas o meu filho é assim. Não, seu filho é assim na sua casa. Porque na escola seu filho pode ser outra coisa. Acredite, eles são assim. Toda história tem 4 lados. O lado de quem conta, o lado de quem ouve, a verdade, o que você pensa sobre isso. Muito cuidado com o que você pensa sobre as coisas e as pessoas. Você pode ter pensamentos que sejam distorcidos. Então, os pais amorosos, eles ouvem todos os lados, eles ouvem todos os fatos. E é uma combinação, pais amorosos e firmes, é uma combinação de pais dominadores com pais permissivos, né? Mas uma boa combinação. Pais amorosos e firmes, para a gente entender um pouquinho, falam assim, ó, como é que a gente pode acertar isso, filho? Eu gostaria de deixar, mas já tínhamos combinado. Então, faça o que a gente combinou, da próxima vez eu deixo. Assim que você ou eu acalmar, a gente conversa. Pais amorosos e firmes dizem assim, vamos conversar para ver o que a gente pode fazer. Pais amorosos e firmes, eles dizem assim, se você cumprir, eu posso pensar no seu pedido. Eu sei que você não vai entender agora, filho, mas será para o seu bem, eu prometo. Eu te amo. Mas mesmo te amando, eu preciso te dizer que, se você fosse definir Deus, ele entraria nessa categoria. Ele é amoroso, mas ele é firme. E aí, por conta disso, esse tipo de pai acaba tendo filhos com capacidade de aceitar autoridades na escola, na igreja, na sociedade, filhos com interesses maiores pela fé dos seus pais. Quando você tem filhos pequenos,
Ah, mas o meu filho vai escolher a religião quando ele crescer. Não, ele tem que seguir a religião que você faz parte. Tá? Ele pode escolher, e se você resolver também a que ele escolheu, ótimo. Mas, filho, esta é a fé que nós temos. Ele vai ter filhos que terão poderes, ou o maior poder de julgamento entre o certo e o errado, filhos que vão buscar melhores companhias, filhos que vão gostar de estudar, filhos que vão pensar mais no futuro, filhos que serão mais respeitosos. Mas, queridos e queridas, no final das contas, não são 4 tipos de pais, né? Só que existem. Existem 2 tipos, resumindo nos 4 e dos 4, aqueles que orientam e aqueles que empurram. O meu desejo para você nesse dia, nessa tarde, é que você seja um pai que oriente, um pai que, acima de tudo, busque dar o melhor, mas para dar o melhor, sendo o melhor. Qual o melhor tipo de pai? O melhor tipo de pai é o pai que Deus permitiu que você fosse, da sua filha e do seu filho. Qual o melhor filho ou melhor gênero para eu criar? É a menina ou menino? Eles serão diferentes. Desde que você seja um tipo de pai ideal, você vai saber lidar com um, saber lidar com o outro. Pai, se você tem menina, abrace a sua filha. Pais que não abraçam suas filhas, terão filhas que vão cair no primeiro abraço que elas encontrarem. Se você tem menino, abrace o seu menino. Diga para ele que você é companhia, que você é companheiro. Se você é mãe de menino, abrace o seu filho, porque o seu filho vê a mãe como referência de mulher. Seja uma boa mulher para o pai dele. Seja, pai, um bom homem para a mãe dela. Seja cuidadoso com as coisas da casa em que você constituiu como lar. E tanto a menina como o menino será um bom cidadão, uma boa cidadã, aqui dessa sociedade e da sociedade vindoura. O que a gente deixa para os nossos filhos? Casa? Poupança? Carro? Educação? Nada disso. Isso eles podem conseguir sozinhos. Eles podem, pelo trabalho, conseguir mais dinheiro que você. Eles podem, pelo trabalho, fazer outro curso que você queria que eles fizessem. Aliás, nem queria que eles fizessem. Eles podem, né, com a formação dele, com a inteligência deles, traçarem caminhos, abrirem estradas que você nunca ia conseguir. Então, o que a gente deixa? Qual é o legado que a gente deixa? A gente deixa o exemplo. A gente deixa o exemplo. Pode ser que eles não entendam agora, mas um dia eles vão compreender. Esse deve ser o nosso legado, tanto para a menina quanto para o menino. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade chamada sociedade líquida. O que é uma sociedade líquida, né? O que é o líquido? O líquido é aquele que ele se molda, né, no recipiente que ele é colocado. Se ele é colocado num recipiente como esse, ele fica do modelo desse recipiente. Se ele é colocado num quadrado, ele fica quadrado. Essa é a sociedade líquida. Por isso é mais complicado. Mas tem uma coisa que ainda não se liquefez, uma coisa que ainda é sólida, uma coisa que ainda dá para a gente preservar, né? É a família, é a nossa casa, são os nossos valores, é aquilo que Deus colocou, isso é sólido. Isso o homem pode dizer que mudou, que pode ir para lá, pode ir para cá, não, mas você pode, pela palavra de Deus, constituir, pela palavra de Deus, fazer com que seja realmente o teu legado. O que você vai deixar para o teu filho? O que você anda deixando para o teu filho? Pastores, infelizmente, têm que fazer funerais, e um dia, fazendo um funeral, eu sou muito curioso, gosto de ler as lápides, e eu fui ler uma lápide num desses cemitérios, e estava escrito na lápide, assim, inclusive um túmulo muito bonito, um cemitério bonito, e estava escrito assim: ele não deixou saudades. Gente, na hora que eu li aquilo, eu falei, meu Senhor, deve ter sido uma sogra que escreveu isso daqui. Por favor, com todo respeito às sogras aqui presentes, né? Como é que pode escrever um negócio desse? Ele não deixou saudades? Aí eu continuei lendo, porque tinha mais coisas escritas. Ele deixou exemplos. Ele não deixou saudades, ele deixou exemplos. Dá tempo ainda. Tem coisa que você não vai conseguir mais. Você é filho de adolescente? Esquece. Não adianta. Eu quero recuperar o tempo que eu não consegui ficar com meu filho. Esquece. Você não vai conseguir mais. O que eu tenho que fazer então, pastor? Me adaptar. Muita paciência,
muito cuidado, não abrir mão das regras, dos limites, dos valores, mas não dá mais para você recuperar aquele tempo perdido. Você tem criança pequena, então eu dou um conselho. Por favor, vai por mim. É agora. Lembra que a vovó falava, né? Que a gente torce o pepino quando ele é novinho? É assim. É verdade. É quando ele é pequeno. É agora. É agora que você pode ir moldando ele, ensinando para ele. Não se iluda também. Não, ele não sabe. Com 3 anos de idade já está vendo tudo. Com 5 anos já está falando tudo. Com 6 anos já está fazendo de tudo. De tudo. Então, é pequenininho, aproveita agora. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Pastor, eu não ensinei, não deu, é meu 2º casamento e tal, divórcio, está aqui minha adolescente comigo. Aí é o seguinte, amor, paciência, tenacidade, resiliência, capacidade de entender e dizer assim, não importa o que você fez, eu amo você, mas gostaria que você fosse melhor. É caminhar ao lado de. Aliás, ensinar em Provérbios é caminhar ao lado de. Aí a sua menina, o seu menino, será, quem sabe, a menina e o menino segundo o coração de Deus. Eu termino com o Salmo 127, verso 3 a 5, que diz assim, pais, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos. Mas aqui o primeiro trecho é, filhos são herança do Senhor. O que a gente faz com herança? Herança a gente não gasta perdulariamente. Herança a gente conserva, multiplica. Herança é para o nosso sustento. Eu digo assim, o melhor INSS dos pais são os filhos. Invista nos seus filhos. Invista neles. Dá mais rendimento do que o CDI, CDB, do que a poupança. Vale a pena investir nos seus filhos. Invista na melhor educação. Invista, mas invista com exemplo. E aí você será um bom pai de menina, um bom pai de menino, um bom pai, que é o que Deus deseja na sua vida. Desculpa o tempo, tá? Mas eu vou ter que me ausentar, mas vocês vão continuar aqui ainda com essa equipe maravilhosa da Escola de Pais. Mas eu queria, pastor, pedir permissão aí, Felipe, pastor, posso fazer uma oração? Sim, pode orar. Querida família, você que está aqui presente, tá? Eu não tenho tempo de ficar para as perguntas, para dar as respostas, mas pode anotar as perguntas e na próxima sala, na próxima aula, eu prometo responder tudo, inclusive continuar o assunto aqui dentro desse tema também, tá bom? Oremos. Senhor Deus, toma em tuas mãos de Pai amoroso que és, estes pais que aqui estão. Toma, Senhor, em teus braços de amor os pais. Nós, pais, homens, queremos muito ser melhores. Queremos demais saber como educar melhor o nosso menino, a nossa menina. Muitas vezes a gente não sabe, mas tu és o pai, por favor, e nós somos filho. Como pai somos teus filhos, então nos ensina, Senhor. Coloca no nosso coração mais amor, na nossa condição humana mais paciência, mais resiliência. Provê, Senhor, para a gente recursos necessários para que a gente saiba educar estas crianças, esses filhos que são herança do Senhor. Abençoe as famílias aqui representadas. Cuida de cada um deles a cada dia de suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Só aqui uma palhinha, não sou exemplo para ninguém, mas um dia minha filha mais nova queria ir para uma festa de aniversário de 15 anos, a festa de uma amiga dela, do high school que ela fez, e eu descobri que seria uma festa enorme, seria num clube lá na Zona Leste, né? E a festa ia começar às 10, 11 horas da noite e iria até às 3, 4 horas da manhã, imagina. Aí nós conversamos, como é que vai ser essa festa, filha? Vai ser assim, pai, assado, vai estar lá quem o senhor conhece, quem o senhor não conhece e tal. Filha, então toma cuidado, filha, muito cuidado, é num clube, olha o que vai ter, você sabe, cuidado com o que vão te oferecer. E ela, nossa, era a festa da vida dela. E aí nós colocamos ela no carro, à noite, era um sábado à noite,
E aí, quando terminar a festa, você liga para a gente vai te buscar e tal. E aí passamos para pegar uma amiga dela e levamos ela na Zona Leste, um clube chique, aliás, não um clube, né? Esse salão de festa muito chique. Fiquei até com vergonha de estacionar meu carro, deixei ela ali, ela saiu com a amiga que a gente levou, e a amiga, ó, tio, não se preocupa, não. Não, pode deixar que a gente vem buscar você. A gente vem buscar vocês. Deixamos ela na festa, e a gente dorme, 11 horas da noite, Zona Leste. Falei, amor, vamos fazer o seguinte, vamos passear aqui na Zona Leste para eu te mostrar, vamos comer alguma coisa. Achamos lá uma pizzaria, meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, eu estacionado na frente do clube. Quando eles saíram, né, que viram lá, né, ela saiu com mais 3 amigos. Pai, mas o senhor está aqui, o senhor ficou aqui o tempo todo? Aí os amiguinhos dela, que da hora! Seu pai ficou aqui o tempo todo? Eu falei, ficamos aqui o tempo todo, cuidando do não sei o quê, mas aqui o tempo todo. Aí eles entraram, eu sei que era 5h da manhã, a gente estava levando os amigos da minha filha para casa, ela para casa, e a gente com medo de perguntar. Filha, aí, como é que foi lá na festa? Pois é, pai, não sei se o senhor sabia, a minha amiga ela é vegana, o pai dela também, e na festa tinha só comida vegetariana e suco. Aí eu falei, amém. Né? Bom, não que eu estava assim com medo que ela fosse para outro caminho, mas a gente fica preocupado, né? Então, assim, se você cuidar, se você pedir a bênção de Deus, viu? Pode ser que na festa da tua filha tenha suco somente. Mas se não tiver, pela orientação que você deu, o amor que você tem, ela vai saber se cuidar e ele também. Tenham todos uma boa restante de tarde, um bom fim de semana, que Deus abençoe a todos. Maravilha, obrigado, pastor Enildo, pela bela apresentação, pelo exemplo e ensinamentos que realmente precisam ser colocados em prática na vida de todo pai, de toda mãe, né? Que Deus possa nos capacitar a cada dia para seguir todos esses conselhos e instruções. Eu quero, assim, agradecer mais uma vez a sua presença, que Deus possa te usar aí no momento que se segue aí para você, tá ok? Bom, você que está aqui, você pai, mãe que está aí, não sai ainda, nós vamos ter uma surpresa para você, nosso sorteio hoje, e o sorteio de hoje será o sorteio de 1 ano também da revista Vida e Saúde, que nós sorteamos no primeiro encontro, mas por algum deu certo com a pessoa, ela então disse que poderia fazer para uma outra oportunidade. Por isso nós estamos então fazendo dando este brinde aí a você, né? Nós vamos fazer o sorteio. Enquanto isso, nós preparamos aqui por sorteio, nós vamos ouvir uma música, uma mensagem musical com o Renato neste momento. Não quero ser alguém que cai e se acomoda pelo chão. Não quero ser quem atrapalha a caminhada de alguém. Eu quero me oferecer para ir buscar o meu irmão. Lá no deserto, pelo mar ou pelas terras de ninguém. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser.
Quero ir pra guerra com preparo e estar pronto pra lutar. Eu quero a força que só vem ao perceber que sou refém. Me decidir, buscar a luz e espalhar pra quem não tem. E quando o fim se aproximar, tudo que eu quero é te abraçar. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena Quero ser alguém que faz, alguém capaz de transmitir a sua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena Maravilha, obrigado, Renato, pela mensagem que louvou a Deus, que realmente possa valer a pena, né? Ser aí nossa entrega, a nossa vida a Jesus. Eu quero, neste momento, fazer o sorteio com você. Espero que você esteja na torcida aí para que dê certo de você poder ganhar. E nós vamos fazer da mesma forma que fizemos também na primeira aula, né? Então, vamos sortear aqui o nome de todas as pessoas que se inscreveram aí. Aí, mas ela foi, então, a ganhadora do nosso sorteio de hoje. Parabéns, Angélica. Depois vamos estar entrando aí em contato com ela, né? Com a família. Pessoal, nosso momento está se encerrando. Mais uma vez, agradecer a sua presença aqui conosco. Que Deus possa abençoar você. Eu quero aqui mostrar a você qual será o nosso próximo encontro, tá ok? O nosso primeiro encontro foi no dia 27 de março. Então, hoje, nosso último sábado do mês. E todo último sábado do mês nós faremos um encontro, né? Hoje foi o nosso segundo. Aqui está o nosso próximo encontro, tá ok? Será no dia 29 do mês que vem. Nós teremos aí o tema quais os valores que devem ser aprendidos e como aplicar na educação dos filhos. Está aí também o tema, as datas que teremos durante o período desse ano. Lembrando você que é uma vez por mês, sempre o último sábado do mês. Então já vá se preparando, já vá se organizando, tá ok? Qualquer alteração, qualquer algum imprevisto, algo assim, nós entraremos em contato com você, tá ok? Para que você não perca nada e possa participar com a gente aqui. Lembrando que no final do ano nós faremos a nossa formatura também, para que você possa receber ali um certificado e ser congratulado por esse ano de aprendizado que teremos aqui pela frente, estamos tendo, ok? Muito bem, então eu quero nesse momento encerrar aqui a nossa aula de hoje, que Deus possa abençoar você, que você tenha uma excelente tarde aí, restante de dia na presença de Deus. Forte abraço para você.